No início, a fotografia ela acaba trazendo até uma questão anterior ao Caravaggio, que é a reprodução pictórica, né? Não há muito detalhe nas imagens, nem nada. Ela começa a ganhar essa fase mais documental lá pela década de 30, já no século XX, quando a busca por algo mais humano, mais real, começa a surgir nessas imagens. São imagens de cunho documental, você vai ter exemplo aí nas documentações feitas na década de 30, na Grande Depressão americana, com fotógrafos como Walker Evans, você vai ver detalhes de pele, detalhes de seres humanos que não são tão bonitos, são coisas que a gente vai encontrar referências já nos quadros do Caravaggio, né? Outra coisa também próxima são as questões do autorretrato, né? Há muitos autorretratos incluídos na obra do Caravaggio, nitidamente, e você vai encontrar essa obra também, os fotógrafos fazendo autorretratos. Muitos você vai encontrar, por exemplo, trabalhos de gente contemporânea, como Too Close, né, o artista americano que usa muita fotografia, e Cindy Sherman, são dois exemplos assim clássicos que basicamente trabalham muito com autorretrato. O que eu acho incrível do que ele fazia é que ele atrelava a dramaticidade da luz à dramaticidade da cena e da interpretação dos atores. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, maiores contribuições que ele deu. Tem uma outra coisa que ele tem em relação a personagens que, principalmente os barcos, né, que ele pintava, tem uma relação direta aos personagens, com ele, com o pintor. Você vê quando o personagem ele olha para o quadro, você vê a relação que se estabelece entre os dois. Existe muitas vezes uma tensão e algumas vezes uma tensão erótica entre o personagem e o pintor. Eu acho que isso é uma série de realizadores, de artistas. Eu vejo isso muito no filme do Gus Van Sant, por exemplo, mas eu acho que identifico um pouco disso muito no meu trabalho, principalmente em algumas fotos da série Welcome Home. Muito embora poucas fotos você tenha esse encarar para a câmera, né, do personagem, mas a tensão erótica está lá, eu acho. Substitua o preto na obra do Caravaggio por uma cor mais neutra. Você não vai ter metade do impacto que tem. E substituindo nas minhas imagens a mesma coisa, nas imagens de outros que trabalham com essa mesma linguagem. Acho que a questão da sombra no Caravaggio é que a sombra vira personagem, não é só a luz que é personagem, é a sombra personagem. Você tem... é a sombra que te conta da luz. E como ele se importa com a sombra e como ele privilegia a sombra, tem um pouco a ver com a questão técnica que ele usava na época também. O que a lente fazia na projeção das imagens na tela, para ele desenhar, tirava um pouco de detalhe das sombras. E ele explora isso muito bem nas imagens dele, e isso cria uma escola depois.